Prazer estar aqui com vocês, compartilhando histórias. Eu acho que compartilhar as nossas histórias é um ato de intimidade. Eu vou começar com uma pequenininha história, que é o seguinte. Quando eu estava para me formar no curso de jornalismo, eu tinha que concluir o curso com um documentário. Eu escolhi fazer um filme, um documentário sobre correspondentes de guerra. E eu descobri que tinha uma mulher brasileira, uma jornalista, talvez uma das poucas, ou talvez a única, que tinha ido para fora cobrir as guerras. E eu estava muito entusiasmada de ter encontrado essa mulher, porque eu achava que o meu documentário ia ser um sucesso. Foi quando ela me disse, Tatiana, o seu trabalho é muito legal, mas eu não vou poder te ajudar. O quê? Porque eu não sei estar do outro lado. Eu não sei dar entrevista, só sei fazer entrevista. E aquela negativa me soou um pouco estranha, assim, mas a partir daquele momento eu encarnei um personagem. O personagem do jornalista que reporta histórias do mundo, mas ele nunca se envolve, ele nunca fala de si, ele nunca fala do seu mundo. Então, começar a valorizar as minhas experiências e ver que elas valem a pena ser compartilhadas é um privilégio, assim. Eu estou muito grata pelo convite do TED e muito grata pela presença de vocês, de estar aqui todo esse tempo ouvindo histórias e criando essas conexões, né? Então, vamos começar a mexer e dar os passos. E a minha história começa o seguinte, reza a lenda que a minha mãe me pariu em cima de um formigueiro e que as formigas que grudaram no meu corpo todo me fizeram uma pessoa muito inquieta, que não consegue fazer por muito tempo a mesma coisa, não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar e tal. E foi essa sede, eu acho que de conhecimento, do novo, de girar, né, e de me misturar com as pessoas que fez eu empreender uma jornada corajosa. Hoje eu vejo que ela foi corajosa e que recalibrou, assim, definitivamente a minha vida. Mudou a maneira como eu me relaciono com as pessoas, mudou os meus valores e até o meu jeito de amar. E, bom, era o seguinte, eu tinha 30 anos e eu não estava muito a fim de me especializar em coisa alguma. Eu acho que essa fase da vida que a gente vive, que muitos de vocês têm, eu já tenho 35, não é o momento da gente se especializar. Né? Eu não queria estreitar a minha visão de mundo, eu queria correr o mundo, eu queria correr o perigo. Né? E aí eu percebi que, bom, eu estava numa fase da vida que eu tinha bons trabalhos, eu tinha um reconhecimento profissional, morava num apartamento alugado na Vila Madalena, super bacana e tal, tinha amigos que eu amo, que eu ainda tenho, a minha família por perto, o meu sobrinho que tinha acabado de nascer, e um carro na garagem. Então, aparentemente, não tinha do que reclamar, certo? Estava tudo ok. Mas, por dentro, essa zona de conforto, ela estava me sufocando. E é difícil a gente reconhecer isso, né? Quando as coisas vão sempre bem. A gente sempre ouve que não se mexe em time que está ganhando. E eu estava ganhando, assim. Aparentemente, eu estava ganhando. Então, eu percebi que essa zona de conforto era, na verdade, era como um asfalto, assim, duro, impermeável e totalmente estéril. Eu não estava conseguindo criar mais nada. Foi então que eu me liguei que eu precisava quebrar as estruturas. Eu precisava perder as certezas, eu precisava correr o mundo e correr perigo. Né? E eu senti também que era hora de aprender novas habilidades, de sair da frente do computador, de ficar fritando só o intelecto, de trocar o virtual do teclado por algo real, assim. Isso é uma sementeira, para quem não conhece, né? Eu queria sentir o mundo com o meu próprio corpo. Eu, de novo, acho que essa é uma fase da vida que, por mais que a gente esteja conectado com o mundo todo, e como é importante isso, né? Como a internet é fundamental, a gente vê o cartaz e aí conseguindo realizar
coisas incríveis que a gente antes não teria a menor condição. Tem que haver um equilíbrio com as experiências físicas. Você tem que ralar o joelho, sabe? Você tem que tomar chuva. Por mais clichê ou hippie que isso possa parecer, a verdade é que acho que hoje em dia tem um desbalanço, assim. A gente tem muita atividade só mental e só virtual, e é muito fundamental você viver as coisas com a veia, com o rim, com o joelho, né? Se quebrar um pouquinho. Bom, eu acredito que para fazer a revolução a gente precisa atravessar. Não tem jeito de fazer ela da cadeira, gente. Não tem internet, e essa é a minha opinião muito pessoal, que resolva isso. Acho que você tem que se jogar mesmo e trilhar o caminho, tá? E foi quando eu decidi que então eu ia empreender essa jornada, e porque eu estava sentindo muita falta na cidade, de viver coisas mais naturais e tal. Então eu, como ciclista, poxa, eu voltava, engolia fumaça pra caramba, tinha que enfrentar um trânsito hostil, eu acho que a maioria dos ciclistas ainda enfrenta, mas, enfim, estamos aí. Eu sentia falta de árvore, de sombra, de fruto, como a Natália disse, de nadar num rio limpo nos dias de calor. Pô, paulistano, né, se ferra, porque é horrível, você vai para o clube? Quem não tem clube? Né? Um espaço incomum, assim. Então, eu senti que, decididamente, a cidade não me oferecia essas possibilidades. Né? Ela, pelo contrário, estava me sugando energia. As pessoas sempre apressadas e os relógios também correndo muito, aqueles encontros no contratempo do relógio, né? Os meus amigos também na roda viva. Enfim, eu estava bem descontente com isso. E aí eu resolvi convidar uma grande companheira para atravessar. Na verdade, a gente foi voar. E eu embarquei numa viagem com a minha bicicleta. E a gente percorremos 3 países juntas: Estados Unidos, Nova Zelândia e Indonésia. E o primeiro destino foi São Francisco, na Califórnia. E o que me guiou para lá foi, eu acho que a história muito vibrante da cidade, né, que tem uma cultura hippie, que fez revolução, né, de fato aconteceu uma revolução lá cultural, e que é berço da bicicletada. Então tem uma vida ciclista assim, super efervescente. Então chegamos lá, a minha grana era super curta. Assim, eu vendi o carro, tá? Para quem quiser saber como eu financei, eu vendi o carro, mas não tinha cartaz na época, e eu tive que, enfim, que ter uma viagem bem econômica. E fazia parte disso não comer em restaurante, quase nada, no máximo um burrito de $5, assim, e não dormir em hotel nem pousada. Então eu tinha que dormir na casa dos amigos, e na casa dos amigos dos amigos, e na casa dos amigos dos amigos dos amigos. E desse jeito eu acabei conhecendo a cidade toda, praticamente, e não era toda hora muito confortável, porque você tem que estar sempre com a mala pronta, tem que aprender a lavar louça, cada casa lava a louça de um jeito, cada casa joga o lixo de um jeito, enfim. Eu também tive que aprender a fazer coisas que, normalmente, a gente paga para outras pessoas fazerem para a gente. Como, por exemplo, consertar bicicleta. E em São Francisco, eu conheci as oficinas comunitárias de bicicleta. E os jovens usam muito, assim. É um lugar coletivo, um espaço coletivo muito gostoso. E lá aprendi a consertar freio, a ajustar, a trocar pneu, a ajustar freio, a me sinalizar, né? Eu recebi dicas de como me equipar com segurança. Então, tem um retrovisor, tem uma luzinha. A me comunicar no trânsito, né? Enfim, eu passei a existir como ciclista. Eu tinha uma existência, eu estava talhando uma existência, assim, mesmo. E lá também eu fiz amigos. Eu acho que esses espaços coletivos proporcionam a gente que é estrangeiro, que não conhece o lugar, a fazer amigos.
E esses amigos me levaram para lugares e situações incríveis, assim, que não estão nos jornais, que não fazem parte do esquema de consumo, que é muito forte nos Estados Unidos. Então, eu conheci uma cultura underground, fora do eixo, que é toda ela costurada por solidariedade. Bom, me mover com a força do meu próprio corpo foi talhando uma autonomia em mim que eu só queria ir mais longe. Não tinha mais como ficar lá na cidade. E aí, eu peguei minha bicicleta e a gente literalmente caiu na estrada e fomos rumo ao norte da Califórnia, no meio das florestas de sequoias gigantes, que são árvores que têm 200 metros e 2.000 anos de idade. E eu digo para vocês, como a gente fica pequeno perto da vida selvagem. É impressionante, assim, a gente reconhece uma humildade muito, muito gostosa, porque tem urso rondando os campings, não é papo de Zé Colmeia, é real, eles estão ali. Tem alces selvagens e bravos no meio da estrada, mas definitivamente não tem nenhuma lanchonete e nem pousada. Então eu tinha que pedalar e pedalar para chegar no próximo camping. E tinha que domar o meu medo de não saber exatamente aonde eu ia dormir. Né? Eu não tinha exatamente aonde. Eu ia dormir em algum lugar que eu chegasse. E eu estava rezando para que fosse o camping. E muitas vezes eu chegava de noite. E eu ainda tinha que armar a barraca, fazer a janta, tomar banho. Para no dia seguinte começar tudo de novo. Eu acho que dizer isso aqui pode parecer, mas poxa, que aventura legal, você escolheu fazer isso, né? Claro, eu escolhi, de fato é uma aventura muito legal. Mas eu fui criada num apartamento de classe média em São Paulo. De repente, colocar a minha própria existência em risco é radical. Mexe com as bases, sabe? E eu fui, enfim, tendo coragem para ser vulnerável. A próxima experiência dessa viagem, a próxima etapa, me levou ao encontro de um também ilustre desconhecido, um outro desconhecido. Senhoras e senhores, com vocês, um quiabo. E ele não dá em árvore, e ele não dá em caixinha de isopor, como muita criança, infelizmente, anda acreditando por aí, né? Ou leite que dá em caixinha, então. Essa foi a primeira experiência rural que eu tive. Eu esqueci de comentar com vocês que, quando eu decidi viajar, o que me moveu a ter outras experiências foi viver no meio do mato. Eu estava tão de saco cheio da cidade que eu falei, não, eu vou radicalizar. Eu não quero ver um asfalto na minha frente. São Francisco foi só uma passagem para eu ficar mais safinha e tal, e puf. Então, eu queria viver numa fazenda. E então estava realizando essa primeira etapa, né, a segunda etapa da viagem. Fiquei morando nessa fazenda com outros voluntários, trocando trabalho por casa, comida e roupa lavada. E era um trabalho super duro. Assim, toda a minha ideia romântica do campo foi por água abaixo, porque a gente ia para o campo antes do sol nascer, com a enxada na mão, e foi nessa época que eu senti que eu tenho um nervo ciático, né? E ele gritou muito alto comigo, não deu para não ouvir. E tinha voluntários do mundo todo lá, enfim, foi uma troca super gostosa. E a gente tinha uma rotina bem vigorosa, assim, e eu gostei daquilo. Porque eu chegava de noite, assim, eu estava com o corpo cansado, assim, muito cansado. Coisa que raramente aqui, nos nossos trabalhos cotidianos, que é muito mais intelectual na cidade, a gente não fica com o corpo cansado, né? A gente fica com a mente cheia de ideias. Lá eu estava assim, o oposto, assim, meu corpo estava super cansado e a minha cabeça estava bem livre. E eu lembro de ligar para minha mãe, que sempre me deu muita força, e ela perguntou, e aí, Tati, como é que está essa colheita de pêssego, né? Porque eu fui para essa fazenda para colher pêssego. Falei, mãe, pois é, não rolou pêssego, sabe? Eles
acho que há 1 ou 2 anos atrás, eles fizeram uma poda nas árvores que deu errado. E aí eu estou colhendo berinjela. E ela ficou indignada. Mas, filha, você não estudou para isso. Como assim? Você estudou jornalismo para colher berinjela? E eu, pois é, eu não estudei para isso, mas eu deveria ter estudado. Entendeu? Eu deveria ter estudado, mas agora pouco importa. Porque eu estou criando o figurino que eu mesmo estou desenhando. Eu não estou mais dançando como a música manda ou vestindo as roupas que alguém criou, né? E eu descobri que eu não estava sozinha, que tinha outras pessoas muito jovens, de todos os cantos do mundo, de todos os credos, fazendo as mesmas coisas, largando suas vidinhas estabilizadas, rompendo com as coisas que estão certas, com aquela fronteira que você tem que se especializar em alguma coisa, mas você não sabe exatamente por quê. São pessoas que estão vivendo sonhos. E elas são pessoas normais. E elas prosperam no que elas fazem. Essa menina aqui, a Prashanti, ela é professora de manhã e de tarde ela toca uma pequena empresa, um pequeno negócio de remédios, de ervas medicinais. E vai muito bem, obrigada. Essa garota aqui, ela é atendente do correio de manhã e de tarde ela é gerente de uma fazenda urbana. E ela ainda aproveita o tempo livre para fazer conserva de alimento e vender. Então, assim, novos ofícios. De repente, eu descobri que novos ofícios existem, que é possível você misturar todos, né, que a diversidade é muito rica. Assim. Então, o que eu constatei é que essa galera, assim, essa juventude, está correndo risco para realizar os seus sonhos de maneira coletiva e vivendo a diversidade. As pessoas estão se misturando, estão saindo dos guetozinhos, das caixinhas. E acreditando que essa utopia possível, ela só vale a pena também ser feita se ela é divertida. Ninguém quer fazer coisa chata. Alguém aqui do TED hoje falou que a nossa geração não quer mais fazer coisas chatas. Só vale a pena se for divertido, né? E é divertido, gente. Ralar o joelho é muito divertido. Sentir que você tem um nervo ciático é muito divertido, sabe? Quando você não está expondo a sua vida, né? Eu acho que quando você corre risco é uma coisa, mas expor a sua vida, isso não tem nada de esporte radical, tá? Isso é normal, viu? Isso é normal. Bom, depois de ter essa experiência... Como estou de tempo? Está acabando, estamos correndo. Depois dessa experiência na cidade, no campo, na real, assim, eu já queria voltar para a cidade, sabe? Porque eu queria tomar uma cerveja, queria ir no cinema, ir numa festa, me misturar com as pessoas, né? Porque o campo ele é um pouco isolado, assim. Eu queria ser um pouco anônima de novo. Queria voltar. Então a gente foi para voltamos para São Francisco. Quando eu cheguei na cidade, uma coisa incrível saltou na minha cara. Tinha uma horta imensa, mas enorme mesmo, bem no coração da cidade. Ela estava em frente à prefeitura. Aquele prédio maravilhoso ali, a prefeitura. E o que era aquilo? É o Victory Garden, que é uma iniciativa temporária de uma horta comunitária feita pela prefeitura e com a participação da sociedade para sanar 2 problemas muito graves lá. A obesidade, que é uma doença, porque as pessoas se alimentam mal pra caramba, se é que dá para falar que elas se alimentam, né? Porque aquilo não é alimento. E a outra, a crise econômica. Então, o recado era bem claro. Plante a sua comida bem aqui. Mas aqui aonde? Na periferia, na escola, no quintal da sua casa, num canteiro, num pedaço de terra vazio que está abandonado. E aí eu comecei as minhas pesquisas jornalísticas, que agora eu chamo de jornalísticas intuitivas, e conheci mais de 50 hortas comunitárias urbanas na cidade, né? E isso foi assim
nossa, fez muito sentido para mim, porque esses espaços, eles são espaços de transformação de vida. As pessoas, elas entendem que o espaço público também é delas, né? Elas passam a cuidar do lugar, elas passam a dividir mais, a compartilhar e a trocar dicas. Aí troca uma semente, troca uma muda, troca uma cenoura, troca um tomate, não é? E eu acho que as hortas, o que eu percebi lá, e que depois eu voltei para o Brasil e continuei buscando isso, eu acho que a Natália também viu o poder, né, uma das 12 soluções que ela reconhece, a agricultura urbana, né, porque isso cria comunidades ativas, realmente ativas. Ela empodera as pessoas. E, além de atrair passarinho, abelha, restaurar a flora local, tornar o solo permeável de novo, né? Então, foi muito poderoso esse negócio. Então, aqui são crianças que frequentam esses lugares. Aqui, essa é uma foto muito legal, mas ela foi cortada. Dentro dessa bota aqui tem uma planta, se vocês conseguirem imaginar. Esse é um jardim que eu encontrei por acaso, assim, pedalando. É um jardim inteiro de sapatos. Inteirinho, assim, salto alto, salto baixo, plataforma, bota, tênis, é muito legal. E aqui é uma foto de um corredor muito estreito, talvez, se eu fosse um pouco mais larga, eu não passaria nele, em Florianópolis, que ela resolveu de plantar lá, ela achou solução. Então, assim, aonde dá, a gente está fazendo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a agricultura urbana é uma causa, né? Eu acho que tem muitas causas no mundo e cada um, o coração vai bater por uma, assim, com certeza. Mas essa me fisgou, né? E eu acho que é por ela que eu crio dias e noites de guerrilha e de amor, porque eu quero ver essa micro-revolução acontecer nas cidades. Porque, para mim, ela é a síntese de que não existem paredes. O campo pode estar na cidade, né? As pontes são muito mais bonitas que os muros. Então, é isso.